economia industrial tem a questão economia como um todo. O que estudam os teóricos e o que buscam identificar os estudiosos, os teóricos da economia? Na verdade, é o comportamento das pessoas. Como é que as pessoas se comportam diante de certos fenômenos sociais, fenômenos econômicos, como é que as pessoas reagem ou se comportam no seu processo, em última instância, de como é que elas ganham a vida, como é que elas resolvem seus problemas de existência, de se prover e fazer as suas escolhas na hora de se prover de recursos, de energia, de comida, de alimento. Então, esse é o mundo da teoria econômica. Dentro da teoria econômica, emergiram aí várias correntes de pensamento. Não vamos entrar aqui nessas questões, mas tem uma linha que se consolidou bem, que é chamada economia neoclássica. O que eles argumentavam? Eles construíram todo o seu arcabouço conceitual e teórico em torno de alguns pressupostos de funcionamento da sociedade, do indivíduo, das organizações, como, por exemplo, a perfeito conhecimento, acesso às informações que envolve uma decisão. Outros elementos como que é uma forte homogeneização dos produtos e pouca diferenciação, principalmente fundamentado na indústria agrícola e depois na indústria mais de produção em massa, e também um pressuposto de que individualmente nenhum indivíduo ou nenhuma organização seriam capazes de influenciar na determinação das quantidades e nos preços no mercado. Então são pressupostos bastante robustos e que deu sustentação e funciona, esse que a gente chama então de economia clássica e depois neoclássica. Principalmente a partir do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, começou-se a observar que algumas empresas, algumas organizações fugiam desses pressupostos que fundamentavam a economia neoclássica. Por exemplo, algumas empresas eram capazes de determinar o preço do seu produto, de influenciar a oferta e a demanda, de gerar o que passou a se chamar de assimetria informacional em relação aos demais, ter informações diferenciadas dos demais. Ou seja, começou-se então a questionar os pressupostos da economia neoclássica. Então, passou-se a construir, a se investigar por que isso acontece, como é que esse fenômeno se dá. E esse conjunto, esse arcabouço todo de conhecimento que foi sendo construído e sistematizado e conceituado, começou-se a se chamar, isso daqui é um conjunto de elementos que caracterizam o que a gente pode chamar aí de economia industrial. Por que industrial? Industrial porque estava associado a grandes empresas do setor industrial. Já nesse período a agricultura deixa de ser o grande motor da economia, onde a industrialização assume a grande parcela da economia. Então esse conjunto todo de conceitos e conhecimentos foi se consolidando, foi de uma forma ou de outra representando o que de fato ocorria e começou de alguma maneira também a ser capaz de prever o que viria. A partir desses conceitos, você ser capaz de prever um comportamento futuro de um agente para que você possa, então, como gestor ou como formulador de políticas, influenciar. Bom, a importância da economia industrial é que ela
ela trouxe um conjunto de conceitos que permite você descer do todo, do macro, para setores econômicos, ter um entendimento mais específico de setores econômicos, porque os setores são diferentes, tem ambientes de negócio diferentes, tem estruturas de negócios diferentes. Então a economia industrial, ela permite que você desça do grande macro para um estágio intermediário de estudos de comportamento de um grupo de agentes que se estrutura, se organiza e que te permite, a partir daquele quadro delimitante, daquele grupo, daquele conjunto, daquele setor, você possa fazer alguma previsão de comportamento futuro desses agentes. Dentro dessa construção desse conjunto de conhecimentos e conceitos que se foi se caracterizando como economia industrial, e depois foi se vendo, foi se identificando e caracterizando que um dos elementos fundamentais nesse processo de fugir daquela condição neoclássica de perfeição, de racionalidade completa, um dos elementos que influenciava isso daí eram as características do mercado em que a empresa atuava. Se esse mercado era mais ou menos concentrado, se esse mercado era mais ou menos, vamos dizer, atomizado, que ao mesmo tempo eram o resultado da ação dessas empresas, mas também influenciador do comportamento e das possibilidades dessas empresas. Então identificou-se, emergiu dessa construção toda um papel importante que é a estrutura de mercado. Estrutura essa, caracterizada por um conjunto de elementos e fatores. Por exemplo, o número de agentes participantes nesse mercado, a capacidade individual de cada um dos agentes em determinar quantidades e preços, o nível de inovação que o setor é capaz ou não, o grau de inovação que o setor é capaz de gerar, as facilidades, as dificuldades para você entrar e sair desse setor, por exemplo, a necessidade de grandes volumes de capital ou não. Então são tudo elementos que foram caracterizando esse conjunto de comportamentos e conceitos de que é a economia industrial, e que depois vai ganhando até outros nomes, como, por exemplo, a questão do mercado foi ganhando tanta relevância que se derivou dali dentro também um conjunto de conceitos que está se caracterizando como organização industrial, que é um reconhecimento da relevância da estrutura de mercado no comportamento e nas possibilidades dos agentes. O entendimento da concorrência, primeiro, ela é necessária quando você tem uma situação que a gente chama de liberdade econômica, liberdade de mercado, liberdade de iniciativa. Quando você tem essas liberdades, você tem também um consumidor que tem liberdade de escolha. Então, quando você dá liberdade de escolha, então aí, de novo, os economistas se lançam a buscar entender como é que essa pessoa livre faz as suas escolhas. Então, uma pessoa livre faz as suas escolhas comparando. Vai comprar, ou vai consumir, ou vai utilizar um produto, um serviço. Ela pode fazer escolhas, ela tem a liberdade de escolher. Então ela vai procurar aquele ofertante que melhor responde àquilo que os economistas também chamam de a sua utilidade, que geralmente está ligado às suas limitações orçamentárias,
mas também o quanto aquele produto, aquele serviço responde às suas necessidades e assim por diante. Então, a concorrência e entender o concorrente é um elemento fundamental para você prosperar num espaço de sociedade livre, de mercado livre, de cidadãos e cidadãs livres. É um hino à liberdade econômica. O indivíduo, as empresas, as organizações têm a liberdade. Num mercado numa sociedade onde não há liberdade econômica, não há liberdade do indivíduo, não se tem sentido falar em concorrência. O que nós vimos até agora é todo um arcabouço, uma construção. Agora, como é que você intervém? Como é que você atua? Pensa num formulador de políticas públicas. Pensa num diretor de uma empresa. Pensa num consultor. Como é que você atua? Para você atuar, você precisa de estruturas analíticas, de ferramentas que te apoiem no direcionamento dessa atuação. E o paradigma estrutura, conduta, desempenho, ele nasceu, ele se estruturou e se consolidou como um aporte, um conceito, um conjunto de ferramentas que permite você, a partir de uma análise das estruturas de mercado, identificar que estratégia, que conduta o agente diante daquela estrutura de mercado seria mais ou menos adequado ele adotar na perspectiva de um desempenho, de um resultado, coisa dessa natureza. Então esse paradigma, ele de uma maneira ou outra, ele é quase que um pouco determinístico. Olha, se você está numa estrutura de mercado que tem, vamos supor, uma estrutura de mercado oligopolística, ou seja, um mercado povoado por oligopólios, ou um mercado monopolista, onde tem apenas um ofertante, ou um mercado atomizado, onde tem aos milhares de ofertantes. Que conduta você adota? Então, é uma busca de coerência. Se você está numa estrutura de mercado oligopolista, parece coerente que você adote uma estratégia condizente com essa situação de oligopólio. Que aí até é uma situação onde existe até uma penumbra aí, entre o que é legal e o que é ilegal dentro desse processo de se comportar como oligopólio. O que é esse conluio, essas negociações? A sociedade também cria mecanismos legais e regulatórios, institucionais, para de alguma maneira contrapor ou de alguma maneira regulamentar e de alguma maneira também proteger a sociedade nesse movimento dos agentes dentro desse quadro. Então, isso faz parte do paradigma estrutura, conduta, desempenho. Que o agente tem liberdade, ele busca ser coerente, dada a estrutura de mercado, qual a conduta que eu adoto para obter um certo desempenho, mas também a sociedade precisa de uma maneira, porque o sonho de todo empresário, de todo agente é ser monopolista. Por quê? Monopolista é a única condição em que você é capaz de determinar quantidades e preços. E com isso realizar lucros extraordinários, e que muitas vezes para a sociedade não é. Mas ao mesmo tempo, os monopólios, os oligopólios são os campeões da inovação, que são necessários também. Então a sociedade incentiva a liberdade econômica, mas também busca criar mecanismos, principalmente regulatórios, institucionais, que de alguma maneira coíbe práticas que prejudiquem a sociedade. O paradigma estrutura, conduta e desempenho, ele é
tão poderoso, tão capaz de ajudar nesse processo, que tem um pesquisador, economista industrial chamado Michael Porter, que é muito citado e muito explorado, muito utilizado na área de estratégia, em estratégia empresarial, que ele pegou, né, a partir do paradigma estrutura, conduta, desempenho, ele desenvolveu uma série de livros e conceitos que ajudam o executivo, o formador de políticas públicas, a levar avante as suas iniciativas. Por exemplo, o seu primeiro livro foi Análise da Concorrência, né? Análise da Concorrência, Análise da Concorrência, que é exatamente um receituário de como você analisa uma estrutura de mercado. Depois ele escreveu um outro livro chamado Estratégia Competitiva. O que é estratégia competitiva? É a conduta. Dada a estrutura de mercado, dada a análise da concorrência que você fez, você adota uma conduta. E vantagem competitiva, que é o terceiro livro dele, que é o resultado, o desempenho final que a empresa obtém. Então, se você pegar os 3 livros do Porter, estrutura, conduta, são 3 livros, estrutura, conduta e desempenho. Qual foi a grande contribuição do Porter? Foi transformar esses conceitos, esse conjunto, em ferramentas realmente de apoio e de uso pelos executivos, pelos formuladores de políticas públicas. E para os formuladores de políticas públicas, ele escreveu até um quarto livro que chama Vantagem Competitiva das Nações, que ele pega esses 3 elementos e expande para um espaço de uma nação, analisar, né, essa inserção internacional, os seus recursos, a conduta que ela vai adotar para obter os desempenhos que ela deseja, em termos, principalmente, melhoria das condições de vida da população e assim por diante. Então, é uma área que ganhou muita força, porque é capaz de, não só de explicar o comportamento da gente, mas também contribui para você atuar sobre os fenômenos econômicos, sobre os fenômenos sociais. Então vamos pegar, o Porter, ele tem nos trabalhos dele tem um momento que ele argumenta que se todo mundo está dentro da mesma estrutura, por que todos não têm um desempenho igual? Exatamente porque está no mundo das decisões internas da empresa, da sua formulação da sua estratégia, de mais ou menos qual a conduta que ele vai tomar diante daquele quadro que ele enfrenta no mercado. Então, a conduta é a resposta que a empresa dá diante da interpretação que ela faz de mercado e o que está ao seu alcance. E é o que diferencia as empresas, a conduta. E a conduta está fortemente ligada ao posicionamento estratégico que a empresa adota diante de um quadro de mercado. Se nós perguntarmos para um economista, ele vai dizer que o objetivo de uma firma é realizar lucro. E o quanto mais extraordinário for esse lucro, mais ela é performante. E se nós perguntarmos para um administrador de empresas, qual é o objetivo de uma firma? O que será que ele responderia? Provavelmente ele vai responder que o objetivo de uma firma é satisfazer seus clientes. Bom, qual das duas vocês ficariam? Se você for satisfazer seus clientes, significa que você vai propor para ele produtos de primeira qualidade a preços baixos. E é de se pensar. Daí precisa a estratégia. Qual a resposta que você vai dar? Se você perguntar para um financista, para um estudioso das finanças, qual é o objetivo de uma empresa? O que ele vai te dizer?
provavelmente ele vai te dizer que o objetivo de uma empresa é gerar fluxo de caixa positivo. Vocês conhecem alguma empresa que gera fluxo de caixa positivo de forma permanente e duradoura? Entrar em dificuldade, ou quebrar, ou ir à bancarrota? Não. As empresas que prosperam são aquelas que geram fluxo de caixa positivo. Então, se você juntar esses objetivos mais amplos de lucro, de atender cliente e de gerar fluxo de caixa positivo, provavelmente você vai encontrar um equilíbrio, um ponto, uma estratégia que te leve a ter lucros excepcionais, atender seus clientes, porque você só vai gerar fluxo de caixa positivo se você adicionar valor e assim por diante. Então, isso é o mundo da gestão. Elas adotam condutas diferentes. É internamente que a empresa vai se diferenciar. É nos pressupostos que ela constrói a respeito do comportamento do mercado. É da forma como ela estrutura a organização e a alocação dos seus recursos para atender esses mercados, essa sociedade livre, que vai fazer suas escolhas livres. É internamente que se dá isso. Então, cada empresa vai fazer as suas construções de forma diferente, vai ter a sua estratégia que vai buscar, geralmente, se diferenciar. E aí você vai encontrar, então, um conjunto muito variado de desempenhos dentro de um mesmo setor. Dentro de um mesmo setor, você vai encontrar empresas mais ou menos verticalizadas, outras menos verticalizadas. Mais investimentos, menos investimentos. Outra vai ser líder, outra vai ser seguidora. Isso está no mundo da estratégia, da conduta. E aí isso vai gerar toda a diferença que a gente percebe nesse tecido socioeconômico. Dentro da teoria neoclássica, tinham pressupostos subjacentes a essa construção, que era a liberdade de entrada e saída das empresas no mercado. Por quê? Porque se você tiver maior liberdade de entrada e saída, mais facilidade de entrada e saída, o que acontece? Menor será a capacidade de algumas individualmente definir quantidades e preços. Bom, começou a se perceber que algumas eram capazes de determinar preço, outras eram capazes de determinar quantidade. E aí foi se estudar por que uma é capaz de determinar preço. Ela é capaz de determinar preço porque ela investe mais em tecnologia, ela investe mais em capital e com isso ela obtém um desempenho diferenciado. Quem é que consegue obter esse desempenho? Só quem investir fizer o nível de investimento que ela faz. Isso acabou criando barreiras. Se você está num certo setor, estabelece-se um nível de investimento tecnológico, de investimento de capital, que só participa quem for capaz de fazer esse investimento. Com isso você criou uma barreira. Um exemplo clássico de barreira foi a construção que o Ford fez quando ele desenvolveu a linha de montagem. Ele criou uma forma de organizar seu sistema produtivo que ele conseguia produzir em volumes estupendos. E o que aconteceu com os pequenos produtores que não eram capazes? Ele conseguiu elevar sua produção a níveis de volumes e custos médios de produção baixíssimos e praticar preços baixíssimos, que só ficou no mercado só ficaria no mercado quem fosse capaz. Então, a barreira
ela pode, o próprio Michael Porter coloca que a barreira salutar para a empresa é aquela que ela cria a partir do seu desempenho para se proteger. Nós não estamos falando aqui de barreiras tarifárias, barreiras, criar tributos, isso não é do mundo da liberdade econômica. A barreira construída a partir de um desempenho diferenciado. Só fica no mercado quem for capaz de obter aquele desempenho. Isso, de alguma maneira, protege a empresa. Por exemplo, por que o setor de serviço prospera tanto hoje? Porque o setor de serviço é um setor que exige muito pouco de capital inicial. Exige conhecimento, mais conhecimento, habilidade e coisa dessa natureza. Então, se você tem esse conhecimento e essa habilidade, você monta um negócio. Se você quiser montar uma siderúrgica, não. Uma siderúrgica, você precisa de um volume muito grande de capital para que você possa atingir os níveis de produção com aqueles níveis de eficiência, com aqueles níveis de custos médios, que só se alcança com aqueles volumes de produção, com aqueles investimentos. Então, o setor de serviço prospera tanto hoje, faz a maior fatia da atividade econômica no mundo moderno, é o setor de serviço, porque realmente há uma liberdade muito grande de entrar e sair nos mercados, ou seja, pequenas barreiras. Então, a barreira tem um papel importante no comportamento dos agentes. As empresas procuram construir barreiras competitivas, que fazem com que se eleve, né, o grau de desempenho dos agentes. Isso, nós estamos falando desse tipo de barreira. Não estamos falando de outros tipos que já são imperfeições de mercado ou situações artificiais que se criam. Já não é objeto dessa questão. Pelo que nós vimos até agora, parece que o grande elemento que levou ao entendimento, à construção toda essa teoria da economia industrial e da organização industrial é a inovação. A inovação, porque como elemento que leva um produto diferente para o mercado, que permite ao consumidor fazer escolhas e que ele perceba aquele produto como diferente, é o investimento em capital, intensificação de capital, é o investimento em ganhos, melhorias da produtividade. Então, o elemento fundamental para o desenvolvimento econômico é o investimento. Investimento em tecnologia, investimento em inovação, investimentos em meios de produção. E nesse sentido, a indústria brasileira carece bastante de investimento. Por que carece de investimento? Porque o próprio investimento ele é originado de uma outra variável, que é a poupança. Para você investir, você precisa de poupança. Se você não tem poupança, você vai ter que buscar a poupança de outros. E aí você vai ter que buscar a poupança no banco. Ou, se você não tem no banco nacional, você vai ter que buscar nos bancos internacionais. Então, o que fomenta o desenvolvimento é o investimento. Mas o investimento é dependente da poupança. Então, o que carece ao Brasil? Carece poupança. Não tendo poupança, ou tendo uma poupança muito baixa, você não tem o elemento fundamental para financiar o investimento. Se você não tem o elemento fundamental para financiar o investimento, você vai ter que buscar esse investimento da poupança de terceiros e internacional. E aí você fica endividado internacionalmente. E que a história do Brasil é uma história de endividamento. Como nós somos uma sociedade que poupa muito pouco, nós temos que contar com investimento, nós temos que buscar a poupança de outros.
Nós temos que buscar as poupanças das velhinhas de Kentucky, dos aposentados americanos, dos aposentados franceses, dos aposentados ingleses, dos aposentados alemães, que se dispõem a investir, não a investir, a aplicar a sua poupança aqui. Então, o grande desafio do Brasil é aumentar a sua poupança. Como é que você aumenta a poupança? Bom, aí você precisa ter renda. Para ter renda, precisa ter investimento. Para ter emprego e assim por diante. Ou seja, precisa quebrar, tem que criar condições de a população ter uma perspectiva de que ter uma perspectiva de futuro, de que ela vai poder se beneficiar futuramente dessa renúncia que ela vai fazer hoje, em termos de poupança. Vocês são jovens, tem que comprar um apartamento, mas para você comprar um apartamento, você tem que poupar ali alguns anos, não é isso? Se você extrapola isso para a economia como um todo, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver, o elemento fundamental é o investimento. Investimento no quê? Investimento na matriz produtiva brasileira. O Brasil tem uma matriz produtiva onde foram feitos, de fato, investimentos. O Brasil hoje é uma grande plataforma mundial de matérias-primas, principalmente agrícolas e minerais. Por quê? Porque foram feitos investimentos nessas áreas. Isso mostra o quanto é efetivo esse entendimento da relação investimento e prosperidade, em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento social. Nas áreas onde o Brasil fez investimento, que foi na agricultura, está aí a importância que tem hoje. Agora precisaria fazer isso em outras áreas também, né? Então a base é a poupança. Poupança, investimento na matriz produtiva. Uma matriz produtiva capaz de fazer produtos de maior valor. Só quando você vai para produtos de maior valor, você vai enfrentar concorrentes mais qualificados. Concorrentes americanos, concorrentes alemães, franceses, ingleses, japoneses, até chineses. Olha, o mundo espera do Brasil uma grande plataforma de matérias-primas. Ninguém espera nada de ninguém. Ninguém espera nada do Brasil. Eu não espero nada dos Estados Unidos, não espero nada da China. Espero que o americano seja livre para comprar, e se nós tivermos produtos que atendam às necessidades dele e melhor do que a Alemanha, ou que a França, ou que a Suíça, eles façam uma escolha racional. Espero que eles façam escolhas racionais, minimamente irracional. Então, não há o que esperar. Lógico que a China olha para o Brasil e vê um grande espaço territorial capaz de produzir comida, minerais e energia. É isso que eles precisam. E em que medida nós somos mais ou menos capazes de atender isso aí. Como é que o americano olha? Bom, ele olha também como o americano olha para o Brasil como um mercado de 200 milhões de pessoas, no qual eles podem vender os produtos deles. Mesma coisa o francês, o inglês. Então, é do mundo da liberdade. Então, nós temos que identificar. Olha, os americanos tem lá, né, eles têm um PIB lá de 15 trilhões de dólares. Esses caras precisam de comer, eles precisam de se vestir, eles precisam de passear. Passear, nós temos a Amazônia, nós temos o Cerrado, nós temos o Pantanal, nós temos o Rio de Janeiro, nós temos a Foz do Iguaçu. Por que esses caras não vêm passear aqui? E assim por diante. Então, é uma questão de olhar para todos estão lutando pela vida. E o que eles esperam, o que eu espero, o que eles esperam, nós temos que identificar. Mas geralmente o que eles têm de necessidade. E em que medida nós podemos ser um provedor.
visão ampla de sociedade, uma visão ampla dos jogos, das geopolíticas, das escolhas que as diferentes sociedades estão fazendo atualmente em termos de liberdade econômica, de liberdade de escolha, de questão. Existe um debate interessante hoje que é o próprio questionamento se esse modo de produção que levou à possibilidade de nós termos esses carros, todos esses bens à nossa disposição, em que medida isso é mais ou menos sustentável, em que condições, como é que a sociedade vai estar daqui 20, 30, 50 anos. Espera-se muito do gestor a capacidade de vislumbrar futuros. Como é que vai ser o futuro daqui 20, 30, 50 anos? E como é que você estrutura as decisões, como é que você aloca os seus recursos, como é que você faz todo esse processo de construir pressupostos a respeito do futuro. Então, isso tudo faz parte de, eu entendo que ter uma mente aberta. Uma coisa é viajar bastante, andar por esse mundo, para ver como é que a sociedade, como é que as pessoas enfrentam, qual o problema que eles estão enfrentando, como é que eles resolvem os seus problemas, como é que a solução de um problema num local pode ser mais ou menos aceitáveis ou não aceitáveis em outros locais.